Parabéns, pastores, pelo seu dia de hoje. O dia que se comemora, o segundo domingo se comemora o Dia do Pastor. E nós vamos declamar uma poesia que se chama Pastores, bênção do Senhor da Igreja. Homens chamados para o serviço do Senhor. Homens inspirados para pregar o Evangelho de Cristo. Homens destinados para auxiliarem a Igreja de Cristo. Homens separados para a glória do Altíssimo. Homens simples, preparados para uma tarefa complicada. Simples homens convocados para uma missão divina. Pastores simples para a complexidade da missão. Missão complexa para o preparo adquirido. Pastores amados e ao mesmo tempo incompreendidos. Pastores julgados e nem sempre ouvidos. Pastores negligentes para um rebanho exigente. Pastores intransigentes para uma igreja complacente. Pastores chamados, inspirados e ungidos pelo Senhor da igreja. Igreja amada, servida, alimentada e pastoreada pelo ungido do Senhor. Pastores sustentados, guiados e motivados pelo Espírito Santo. Igrejas abençoadas, pastores abençoados, bênção do Senhor da igreja. Essa poesia foi inspirada pelo pastor Roberto Soria, ele que escreveu essa poesia. Então, meus pastores, parabéns, que Jesus esteja abençoando grandemente a vida de vocês, que vocês continuem sendo bênção na igreja do Senhor, que nós possamos estar sempre juntos, unidos, fortalecidos no Senhor, para fazer essa obra que é tão complexa. Parabéns pelos seus dias. Parabéns, que o Senhor Jesus guie seus passos, que o Senhor Jesus abençoe o seu lar, a sua vida material, a sua vida espiritual, que sejam todos guiados pelo Espírito Santo. Não permita que o inimigo venha interferir na comunhão que o Senhor Jesus tem com vocês, mas a cada dia se fortaleça no poder do Espírito Santo, porque é Ele que vos escolheu para essa missão tão complexa, a missão de pregar o Evangelho. É graças a vocês que hoje nós somos preparados para levar o Evangelho a quem quer que seja. Obrigada, pastores, principalmente o pastor Carlos, que Jesus abençoe seu lar, meu querido pastor, abençoe sua esposa, abençoe seus filhos, guiando-os sempre no caminho certo e santo que o Senhor tem para cada um de vocês. Obrigada pela presença de vocês nas nossas vidas, para somar forças, porque só assim a igreja é fortalecida no Senhor. Que Jesus vos abençoe grandemente, e a cada dia complete o que está faltando na vida de vocês. Parabéns pelos seus dias, pastores amados. Que Jesus vos abençoe. Amém. Boa noite, amada igreja. Queremos novamente saudá-los a todos com a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um culto online. Nesse dia especial, não é isso? Dia do pastor, quando nós celebramos essa data importante na história da igreja, na história dos batistas brasileiros. E o Senhor, nos proporciona então esse segundo domingo de junho como o dia do pastor. Somos gratos a Deus por tudo aquilo que nós estamos vivendo ao longo desse dia, E eu novamente quero externar aqui a minha alegria por tudo aquilo que eu tenho vivido nesse dia, as demonstrações de carinho, as mensagens trocadas. Recebi mensagens de colegas pastores também ao longo do dia, dos irmãos da igreja, de amigos. Isso é motivo de nos alegrarmos, e sabermos que o Senhor tem estado conosco, nessa caminhada, nessa trajetória. Irmã Dora, muito obrigado por essa poesia, abrindo esse culto, que o Senhor esteja de fato fazendo com que aquilo que foi dito nessa poesia seja uma realidade na vida de cada um de nós, e que haja, a cada dia um casamento espiritual, como eu costumo dizer, entre pastor e ovelha, entre igreja e pastor, para que nós possamos continuar avançando para a honra e glória do Senhor. Vamos então adorar ao Senhor, vamos dar continuidade a esse culto, online. Mais uma vez, nós agradecemos aqueles que estão conosco, nos visitando, através do culto online. Muito obrigado pela presença de vocês. O nosso abraço forte. E aos membros da PBP, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa celebração. Quero começar esse culto te convidando a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 1, verso 11. Deuteronômio, capítulo 1, verso 11, onde diz assim
a palavra de Deus, Deuteronômio 11, que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais as bênçãos conforme lhes prometeu. Né? O nosso desejo essa noite é que tenhamos aqui mais uma noite de adoração, mais uma noite onde a bênção do Senhor seja revelada a cada um de nós em cada parte desse culto. Já começamos aqui com uma poesia e temos muitas coisas ainda para viver essa noite. Quero te convidar a estar com o seu coração aberto, a sua mente aberta, para ouvir a voz do Senhor essa noite. Aquilo que Ele tem a falar ao teu coração. E lembrando que nós estaremos também ainda nesse culto, celebrando a ceia do Senhor. Né? Então, deixa separado já o seu suco, deixa separado já o seu pão, deixa tudo preparado aí, que lá no final do culto nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Eu quero orar mais uma vez nesse momento, colocando tudo aquilo que nós viveremos aqui diante do altar do Senhor, pedindo a Ele as suas bênçãos, a direção e aquilo que nós acabamos de ler, que as bênçãos do Senhor se multipliquem sob medida, né? Sobre a vida de cada um de nós. O autor bíblico diz 1000 vezes, que assim seja então na vida de cada um de nós nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar, falar com Deus, colocando essa nossa celebração diante do altar do Pai. Pai, nós somos gratos a Ti pelo privilégio de novamente, ó Deus, cultuarmos o Teu nome nesse dia. Muito obrigado por essa celebração que se inicia. Eu te peço que o Senhor, em primeiro lugar, receba o nosso louvor, a nossa adoração, a gratidão dos nossos corações expressas através dessa celebração. Abençoe cada momento desse culto, ó Deus querido. Cada parte desse culto, que nós possamos ouvir a Tua voz falando a cada coração. E que o Senhor também fale conosco, através de tudo aquilo que nós ouviremos e viveremos aqui nessa noite. Esteja conosco, nos abençoando, cuidando das nossas vidas. Assim eu oro agradecido no nome precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nós teremos agora nosso momento de intercessão e eu quero convidar um casal muito querido, muito especial para nós, nossos queridos diáconos, Manuel e diaconisa Etelvina. É sempre uma alegria falar desse casal, querido para nós, que é uma referência, de servos do Senhor, uma referência como pais, como avós, assim que tem toda um legado, que tem deixado aí para cada um de nós, e nós teremos agora então um momento de intercessão que estará sendo conduzido por eles, que o Senhor fale aos nossos corações, e logo na sequência teremos uma participação especial da nossa irmã Elaine, que estará adorando ao Senhor também essa noite. Fique atento a tudo aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, porque eu tenho certeza que Ele quer ministrar grandes coisas à sua vida nessa noite. Vamos então ao momento de intercessão e logo após a nossa participação especial, esteja atento àquilo que Deus quer falar contigo nessa hora. Jeremias capítulo 3, versículo 15 diz o seguinte: eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e inteligência. Nós agradecemos a Deus por mais este momento em que o nosso querido pastor Carlos Eduardo está completando ano, E neste dia, que é o dia do pastor. Muito obrigado pela vida dele, da sua família, porque é um pastor querido, e nós desejamos que estes anos sejam anos de bênção, ano de paz na sua vida. Amém. Como nós estamos vendo aqui, que darei pastores segundo o seu coração. Nós estamos vendo aqui que Jeremias, naquela época, o povo precisava de um pastor. E o povo teve esse pastor nesse momento. E nós agradecemos, porque nós estamos aqui intercedendo pelo pastor, pela sua família. Muito obrigado pela sua vida. E que este é um dia de muita alegria, de muita felicidade, que o pastor continue sendo este pastor amado, querido, que seja uma bênção na nossa igreja e que a nossa igreja seja uma bênção na sua vida. E que o Senhor continue sendo pastor até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este dia. Obrigada, Senhor. Hoje é do pastor.
Senhor, eu te agradeço pela vida do teu servo. Seja com ele a cada dia, dá saúde, ó Deus, dá sabedoria, abençoa o seu lar, Jesus, seus filhos, sua esposa, que seja esse servo fiel a ti, que ele possa viver para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Pai, que tu possa abençoar ele e todos os pastores, ó Deus. Eu te peço, Deus, que o Senhor dê saúde a ele. E, Senhor, muito obrigado. Obrigado mesmo, Senhor, por esse servo fiel que tem amado, tem cuidado de cada um de nós. Eu te peço e agradeço por tudo na vida do teu servo. Em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Amém. Sei que as muralhas vão surgir, sei que provações virão, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar, eu sei, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper, pois não há para aquele revestido do poder que vem de Deus, e as barreiras tu irás romper, pois não há barreiras para aquele revestido do poder destruindo todo o mal e dor, as mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar um cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso, é intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor, pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor, as mais altas barreiras tu irás transpor, pois não há barreira para aquele revestido do poder
destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Que a graça e a paz. Aleluia, né? Deus abençoe nossa irmã Elaine também. Como foi bom ouvir esse solo, essa canção. Eu gosto muito desse hino, né? Embora acho muito difícil ser cantado, né? Mas a Elaine foi corajosa e Deus abençoou a vida dela. Que o Senhor realmente esteja nos revestindo do seu poder a cada dia, né? Deus seja louvado por esses momentos tão especiais, né? De intercessão e de participação especial também. A palavra de Deus, lá no Salmo 116, verso 12, nos faz um desafio. Abra lá sua Bíblia. Salmo 116, verso 12. O salmista nos desafia e pergunta, né? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, né? É dia de nós agradecermos muito a Deus, somos gratos a Deus por esse amor grandioso de escolher homens incultos, infiéis, imperfeitos para um ministério tão especial que é o ministério da propagação, da pregação da palavra de Deus, né? Então nós somos gratos ao Senhor por isso, mas o mérito, né? A bênção é toda do Senhor, né? A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A nós cabe fazer como o salmista faz, né? Perguntar como poderemos retribuir ao Senhor todos os benefícios que Ele tem nos feito. E diante dessa pergunta, eu quero te convidar a olhar para o bom pastor, olhar para Jesus, né? O nosso bom pastor, aquele que conduz as nossas vidas de uma forma especial e poderosa. E diante desse bom pastor, desse grande pastor, que na verdade é o pastor das ovelhas, de todas nós, eu quero te convidar a adorar ao Pai mais uma vez. Estaremos adorando ao Senhor com cânticos. Primeiro o hino 123 do cantor cristão, né? Seja bendito o Cordeiro. E depois Jesus meu guia é. Quero te convidar então novamente a fazer da sua casa, de onde você estiver agora, né? A sua sala, a sua varanda, o seu quarto, onde você estiver, um local, um altar de adoração ao Senhor. Vamos cantar então esses cânticos. Eu quero te convidar então a juntos adorarmos ao Senhor. Hino 123 do cantor cristão, Seja bendito o Cordeiro, e depois Jesus meu guia é. Vamos adorar ao Pai. Hino 123 do cantor cristão, Bendito o Cordeiro. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Desde sangue lavado com rampas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Almas que a neve, almas que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Santa espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Extensas chagas pureza, aromas
que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha esse amor, pois que mais altos que a neve, o seu sangue, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu sou. Amém. Jesus, meu guia é. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Aleluias, né? Como é bom cantarmos louvores
ao nosso Deus Altíssimo, declarando essas verdades tão maravilhosas, né? Como é bom saber que esse Jesus, ele continua cuidando de nós, ele é o nosso bom pastor. Antes da gente entregar a mensagem do Senhor essa noite, quero rapidamente fazer 2 avisos. Primeiro, agradecer aos irmãos que puderam participar ontem do nosso dízimo delivery, tá bom? Muito obrigado a cada irmão que pôde estar participando e os nossos irmãos também voluntários aí envolvidos para a arrecadação dos recursos. Deus abençoe esse ministério tão especial na nossa igreja, abençoe a nossa área de administração, finanças, que o Senhor continue conduzindo aí a sua igreja nesse propósito. E nós queremos também lembrar os líderes que amanhã, às 19 horas, né, pelo Google Meet, teremos uma reunião para tratar de alguns assuntos importantes aí relacionados à nossa igreja, inclusive algumas coisas relacionadas à nossa volta das nossas atividades presenciais. Então, os líderes estão convidados para amanhã, 19 horas, né, nessa nossa reunião, tá bom? Não se esqueçam, é fundamental, é importante a presença de todos para que juntos possamos ali alinhar algumas coisas, temos algumas coisas também para compartilhar com os irmãos, então será um momento também, creio que especial, para juntos aí tratarmos de assuntos que são importantes nesse momento relacionados à nossa igreja. Então até amanhã, líderes, assim Deus permitindo. Quero te convidar a, nessa noite, abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 10, onde vamos ler de 1 a 18. João 10, de 1 a 18. Eu vou fazer a leitura aqui na minha versão, que é a nova versão internacional, e você pode acompanhar aí na sua versão. João capítulo 10, verso de 1 a 18. Vou ler aqui então a palavra de Deus na minha versão. Diz assim o texto sagrado: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. O tema da nossa mensagem de hoje, né, nesse dia do pastor, é Jesus, o bom pastor. Pode repetir comigo? Jesus, o bom pastor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque ela é poderosa, viva e eficaz. Te pedimos que o Senhor esteja nos abençoando nessa hora, falando aos nossos corações, trazendo, ó Deus, através da iluminação do Teu Santo Espírito, a compreensão das Tuas verdades sagradas à luz
da tua palavra. Fala a cada coração, do mais jovem ao mais experiente, que todos nós possamos compreender aquilo que o Senhor deseja das nossas vidas essa noite. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Jesus, o bom pastor. Nesse dia do pastor, nada melhor do que a gente pensar naquele que é o maior exemplo, não é isso? Naquele que de fato é o pastor das ovelhas. Nós, pastores humanos, somos no máximo co-pastores com Cristo. Mas Jesus, que é o pastor verdadeiro, Jesus, que é de fato o bom pastor, que serve como exemplo. Jesus, ao longo das Escrituras, recebe muitos títulos, né? Salvador do mundo, Filho de Deus. E dentre muitos títulos que Jesus recebe ao longo da Bíblia, um dos mais especiais para nós é exatamente o que nós acabamos de ouvir. Jesus também é reconhecido como bom pastor ou como pastor das ovelhas. O pastor tinha uma função muito especial na época de Jesus, e quando Jesus se denomina o pastor ou o bom pastor, todos tinham uma compreensão muito clara daquilo que ele estava dizendo, porque o ambiente pastoril, né, onde ele morava, o ambiente rural onde ele morava, todos conheciam bem a função de um pastor diante das suas ovelhas e as necessidades, os cuidados, tudo que envolvia, então, o trabalho do pastor. O pastor era aquele que cuidava das ovelhas, era aquele que apacentava, aquele que alimentava, protegia, disciplinava, consolava, corrigia as suas ovelhas. Já disse aqui, tem algumas outras mensagens, que a ovelha é um animal que tem algumas características muito interessantes, né? E acho que por isso que Deus nos compara com ovelhas, né? Porque a ovelha é um animal frágil, é um animal inseguro, é um animal vulnerável ao ataque de animais mais fortes, é um animal míope, que enxerga mal, né, a longa distância, e é um animal até certo ponto teimoso, né? Quando Deus nos compara, quando a Bíblia compara o seu povo com ovelhas, não é, né, por acaso. A ovelha ela não pode se cuidar de si própria. A ovelha depende muito do seu pastor, né, para que conduza o seu destino e fazer com que ela seja se sinta segura diante de presas, né, diante de predadores, melhor dizendo, que estão ao longo do caminho. A ovelha, quando caminha sozinha, ela se perde facilmente. A ovelha, quando anda sozinha, ela pode cair num abismo. E muito raramente ela consegue encontrar o caminho de volta para o aprisco. A Bíblia, então, nos apresenta Jesus como esse pastor, né, que tem essa função de cuidar das suas ovelhas. E a Bíblia nos mostra que Jesus é pelo menos um pastor com 3 características. Primeiro, ele é um bom pastor. Segundo, ele é o grande pastor. E terceiro, ele é o supremo pastor. Depois os irmãos podem dar uma lida lá nos Salmos 22, 23 e 24. É isso mesmo, na sequência. 22, 23 e 24. No Salmo 22 nós percebemos então o sofrimento do Messias. Mais à frente que nós entendemos que é Jesus, né? Uma prefiguração de Jesus. E nesse Salmo é apresentado Jesus como o bom pastor, ou seja, aquele que dá vida pelas suas ovelhas. No Salmo 23, nós vemos de Jesus como o grande pastor, aquele que dá o quê? A provisão, a proteção e a direção. Não é isso? Texto que nós conhecemos muito bem. E no Salmo 24, observamos Jesus como o supremo pastor, porque é aquele que voltará, né, na glória para resgatar as suas ovelhas. Então é interessante, né? Salmo 22, 23 e 24 mostram uma prefiguração desse Jesus como bom pastor, como grande pastor e como supremo pastor, como bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas, como grande pastor que protege, que guarda, que dá provisão, e como supremo pastor que voltará em glória para resgatar as suas ovelhas. Quando nós olhamos o Novo Testamento, percebemos que esse texto de João capítulo 10 é um texto muito central também nessa compreensão. É uma das 7 declarações do eu sou de Jesus, né? Jesus declara ao longo do Novo Testamento 7 declarações que ele mesmo se autodenomina alguma coisa. E aqui nós vemos 2 realidades
ele fala que ele é a porta das ovelhas, eu sou a porta das ovelhas, e ele também se intitula como o bom pastor, quando ele fala, eu sou o bom pastor. Nesse texto, como era típico do momento do seu ministério, Jesus estava novamente numa discussão com os líderes religiosos da sua época. Esse texto está intimamente ligado ao capítulo 9, quando um cego de nascença é curado, e há uma série de questionamentos a respeito dessa cura. E Jesus, então, diante desse debate, faz um link do capítulo 9 com o capítulo 10. Ele conta nos 6 primeiros versos do capítulo 10 aquilo que nós podemos chamar da parábola do pastor verdadeiro, daquele que realmente vem para cuidar das suas ovelhas. Você pode marcar na sua Bíblia aí, versos de 1 a 6, a parábola do pastor verdadeiro. E depois, quando há uma dificuldade de compreensão daquilo que significa o que Jesus está contando nessa parábola, ele então, a partir do verso 7, começa a explicar a sua função, né, como bom pastor, e a desenvolver ali então alguns ensinamentos para os seus discípulos e para os seus ouvintes, de algumas características que Jesus, como bom pastor, tem, né, que só ele pode fazer, que ninguém mais pode fazer, né, em favor das suas ovelhas. Eu quero então aqui destacar essas características, né, porque, como eu disse, nós pastores terrenos somos no máximo os copastores com Jesus, porque há coisas que nós não temos condições de fazer. Há coisas que só o bom pastor tem capacidade de fazer. E nesse texto nós podemos enxergar aqui algumas dessas verdades, coisas que somente o bom pastor, Jesus, pode fazer por nós, não é isso? Por nós todos. Então a primeira característica que o texto nos apresenta desse Jesus como bom pastor é que o bom pastor Jesus, ele dá segurança às suas ovelhas. O bom pastor Jesus, ele dá segurança às suas ovelhas. Do verso 7 ao verso 10, o que ele fala? Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, em algumas versões, e a tenham em abundância. Primeira afirmação, então, que Jesus faz ao explicar aqui, a parábola do pastor verdadeiro, é que ele, como bom pastor, ele é também considerado a porta das ovelhas. O que significa isso, ser a porta das ovelhas? Temos que entender, então, que na Judéia, né, na época de Jesus, os locais onde as ovelhas eram pastoreadas eram locais que, em função da quantidade de rebanhos, era necessário se encontrar locais seguros para guardar as ovelhas, principalmente à noite, para proteger do ataque de animais, para proteger de ladrões. E havia, naquele contexto, pelo menos 2 tipos de apriscos para guardar as ovelhas. Um aprisco de inverno e um aprisco de verão. O aprisco de inverno era um aprisco maior, né? Onde havia uma porta grande que ficava trancada, com paredes mais altas, ficava ali um porteiro e os pastores levavam então as suas ovelhas até aquele aprisco. E é interessante que no outro dia, quando o pastor ia buscar as suas ovelhas naquele aprisco de inverno, eles as chamavam e elas ouviam a sua voz e saíam então com o seu pastor para mais um dia de caminhada. E também havia o aprisco de verão, né? O aprisco de verão era um aprisco formado por pedras que eram feitas tipo uma cerca, tive muito isso em desenho animado, não é isso? E é interessante, naquela cerca de pedra era deixada apenas uma pequena passagem para que os animais pudessem entrar naquele aprisco. E o pastor, ele se deitava ali naquela porta e naquela entrada, e ele então era a porta de entrada das ovelhas. Se você depois ler com mais calma os 6 primeiros versículos desse capítulo 10 de João, você vai ver que Jesus faz menção dos 2 tipos de aprisco. Ele faz menção aos 2 tipos, né, de situações e diz, eu sou a porta das ovelhas. No primeiro aprisco,
os ladrões tentavam roubar as ovelhas subindo pelas paredes, né? Porque não tinham como arrombar aquela porta de ferro. No segundo aprisco, o próprio pastor servia como porta e segurança das ovelhas. Era ele que guardava as ovelhas ali para que ninguém entrasse e saísse sem que ele percebesse, e ele então ficava ali protegendo com a sua própria vida as suas ovelhas. Jesus está mostrando então que ele, enquanto bom pastor, é a porta das ovelhas. É ele que dá segurança às ovelhas. Jesus explica a diferença entre o ladrão e o pastor das ovelhas. Quando ele fala assim, o ladrão não entra pela porta do aprisco das ovelhas, pois não é legítimo. É um usurpador. Não tem interesse em cuidar das ovelhas, mas de roubá-las. Seu propósito não é servir as ovelhas, mas servir-se dela. O bom pastor, pelo contrário, o bom pastor dá segurança às ovelhas. Porque diferente do usurpador, que quer se servir das ovelhas, ele serve as ovelhas com a sua vida, né? E dá vida até mesmo em abundância. Irmãos, isso já deixa para nós, então, uma primeira lição muito importante a respeito desse bom pastor Jesus, né? Porque o bom pastor Jesus é aquele que dá segurança às suas ovelhas. E como é que nós podemos encontrar segurança como ovelha desse Jesus? Entrando por essa porta. Entrando pelo caminho deixado por ele. Ninguém pode entrar no aprisco de Deus senão através de Jesus. Não há outra porta. Lembra-se? Um aprisco de pedra e apenas uma entrada, onde o próprio pastor era a porta. Aquele era o caminho de entrada. Não há outro caminho. Não há outro salvador. Não há outro mediador. Jesus é a porta. Não se trata de uma cerimônia, de uma doutrina, nem de uma igreja, nem de uma denominação. Trata-se de uma pessoa. Jesus é a porta de entrada, então, que nos dá segurança. Não é isso? E essa porta que nos dá segurança, ela é apresentada aqui nesse texto com algumas características. Primeiro, é uma porta da salvação. Lá no verso 10 ele fala, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus, então, é a porta da salvação. Jesus é a porta do céu. Não é isso? É aquilo que está lá em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, então, é a porta da salvação. Mas Jesus também é a porta da libertação. Quando no verso 9 também ele fala, entrará, sairá. Ou seja, há portas que conduzem à escravidão. Há portas que conduzem a situações onde estaremos aprisionados, né, em uma determinada situação. Mas Jesus fala que essa porta, que é Ele mesmo, quando nós entramos, somos conduzidos à liberdade. Entraremos e sairemos no céu. Sairemos do outro lado. Jesus, então, é a porta da libertação. As ovelhas não são chamadas para serem escravos. Somos chamados para sermos livres. Para sermos livres em Jesus. Deus nos chamou para a liberdade através de Cristo Jesus. Em terceiro lugar, Jesus é a porta da provisão. Verso 9 ainda. Entrará e do outro lado achará o quê? Pastagem. Quem entra nessa porta encontra pastagem, encontra fartura, encontra vida abundante, encontra provisão espiritual, porque Jesus é o nosso alimento. E essa porta também é a porta da vida abundante. Lá no verso 10 que ele fala, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Jesus, então, é aquele que, a porta aonde nós encontramos vida abundante. O bom pastor, então, é aquele que entrega a sua vida porque ele é a porta. E que tipo de porta é essa? A porta que pode nos dar segurança. Quem entra por essa porta, quem entra por esse caminho, a ovelha que entra nesse aprisco, né, por essa porta que o próprio Senhor Jesus Cristo se autodenomina aqui, encontra segurança. Encontra segurança para a salvação, encontra segurança da libertação, encontra segurança da provisão, encontra segurança da vida abundante. O bom pastor, então, é aquele que conduz as suas ovelhas em segurança. E essa segurança só podemos encontrar no Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que o texto nos mostra é que Jesus, enquanto bom pastor, está lá nos versos de 11 a 15, o que o texto fala? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ou seja, o bom pastor, Jesus, é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Jesus não é só apenas a porta de entrada, mas o bom pastor
não é aquele apenas que oprime, explora e devora as ovelhas. O bom pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. E Jesus deixa isso muito explícito nesse trecho entre o verso 11 e verso 15. Não é isso? Como eu disse, havia uma discussão, né? Há uma ligação entre o capítulo 9 e o capítulo 10 de João. Lá no capítulo 9, um homem curado de nascença, um cego de nascença, foi expulso pelos líderes religiosos, né? Foi oprimido pelas pessoas daquele tempo, e Jesus quer mostrar então a diferença. Que ele não veio para oprimir as suas ovelhas, mas ele veio para entregar a sua vida pelas suas ovelhas. Por isso que ele fala, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus então deu a sua vida por nós. Como bom pastor, ele entregou a sua vida por cada ovelha. E como é que ele fez isso? Ele mesmo fala. Primeiro, ele deu a sua vida voluntariamente. Não é isso? As pessoas não podiam tirar a sua vida. Ele entregou a sua vida voluntariamente. Está lá no verso 17. O bom pastor, então, é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas de uma forma voluntária. Outra coisa, ele deu a sua vida sacrificialmente. Ele nos amou de uma maneira toda especial. Não foi apenas discurso. Não foram apenas palavras. Ele realmente derramou o seu sangue na cruz do Calvário por cada ovelha. Se colocando ali no lugar de cada ovelha e abrindo então o caminho da salvação. Para salvar as suas ovelhas, a lei de Deus precisava ser obedecida. E para que a lei de Deus pudesse ser obedecida, Jesus então se ofereceu ali como sacrifício vivo, como a ovelha, o cordeiro sem mácula, para salvar, né, cada um de nós. Então, ele deu a sua vida sacrificialmente. Ele deu a sua vida também vicariamente. Porque no tempo de Jesus, o sacrifício era necessário um novilho para fazer parte do sacrifício que era oferecido a Deus. Mas Jesus se coloca, então, voluntariamente, vicariamente, como esse sacrifício vivo, morrendo no lugar das suas ovelhas. A sua morte não apenas possibilitou a salvação das suas ovelhas, mas realmente a efetivou. O sacrifício de Jesus foi algo substitutivo. Ele morreu em lugar das suas ovelhas. Ele pagou as dívidas das suas ovelhas. Ele não morreu para abrandar o coração de Deus, mas ele morreu como expressão do amor de Deus. Jesus, então, é o bom pastor que dá a sua vida, a vida pelas suas ovelhas. Da maneira como Jesus fez, nenhum pastor do mundo, melhor que ele seja, tem condições de fazer. Não é isso? Nenhum pastor do mundo tem condições de fazer. O pastor pode se esforçar, o pastor, de fato, ele pode se entregar ao ministério, ele pode dar até a sua vida em favor de uma ovelha, né? Como nós já soubemos de relatos, não é isso? Acho que foi ano passado, inclusive, né? Que um pastor trocou de lugar com uma ovelha que estava presa lá por um grupo radical lá de terroristas, não é isso? Ele trocou de lugar com aquela pessoa, entregou realmente ali a sua vida, não chegou a morrer, Deus seja louvado por isso, mas entregou. Podemos fazer tantas outras coisas, mas dar a vida como Jesus deu, nenhum pastor humano tem condições de fazer. Então Jesus é o bom pastor porque é o único que deu a vida pelas suas ovelhas. Aquele que se entregou de fato pelas suas ovelhas, voluntariamente, sacrificialmente, vicariamente, para que pudéssemos ter vida e ter vida em abundância. Mas em terceiro e último lugar, Jesus também é o bom pastor porque ele é incansável na sua missão de alcançar vidas. Jesus é o bom pastor porque ele é incansável na sua missão de alcançar vidas. Lá no verso 16 desse capítulo 10, o que o texto fala? Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Precisamos contextualizar essa fala, né? Porque quando Jesus fala assim, tem outras ovelhas que não são desse aprisco, pode parecer para nós, né, que são outros grupos religiosos, não é nada disso. Jesus, quando está conversando ali com fariseus, quando está conversando ali com doutores da lei, ele estava dizendo que o seu poder enquanto pastor de ovelhas
O seu poder enquanto bom pastor não estava limitado apenas ao povo de Israel. Ou seja, o amor de Deus é algo universal. Não estava limitado apenas ao povo judeu. Não é isso? Porque foi a promessa que Deus fez a Abraão. O que Deus falou a Abraão? Abraão, né? Através de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E a palavra de Deus nos mostra que Deus quer chamar para o seu aprisco pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Todos foram comprados pelo sangue desse bom pastor. Todos foram comprados e agregados ao aprisco de Deus por esse bom pastor. Isso nos mostra então que o rebanho de Cristo ainda não está completo. Ainda há espaço para você. Ainda há espaço para outras pessoas que talvez ainda não entenderam a dimensão. Há ovelhas que estão despertas e precisam ser levadas para o aprisco. Jesus está dizendo, olha, eu não vim apenas para os judeus. Eu não vim apenas para esse povo. Eu vim para levar essa mensagem e alcançar ovelhas, né, que não são apenas do aprisco de Israel, mas que estão espalhados aí por todo o mundo. Por isso que nós sempre enfatizamos isso, da necessidade de fazermos missões. Missões até os confins da terra. Porque o bom pastor morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. É o que está lá em Apocalipse 5:9. As ovelhas que estão dispersas precisam ser conduzidas por Cristo. Precisam ser conduzidas ao Senhor. Ele chama as suas ovelhas através do Evangelho. E ele diz que elas ouvirão a sua voz, independente de povo, tribo, língua e nação, e atenderão ao chamado do Senhor. O bom pastor, então, Jesus, ele é bom porque ele é incansável na sua missão de alcançar vidas. Os pastores humanos podem se cansar em algum momento. Os pastores humanos podem errar, né, na sua trajetória, na sua missão, em algum momento. Podem cair. Mas o bom pastor Jesus Cristo é aquele que é incansável, né, em buscar vidas. Ele é incansável em impactar pessoas. Ele é incansável em abençoar, salvar, curar, libertar vidas que ouçam a sua voz, não é isso? E se acheguem ao seu aprisco. Irmãos, por isso que Jesus é o bom pastor. O bom pastor, o pastor por excelência, né? O mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. Eu concluo então essa reflexão dizendo que o bom pastor não vem para ferir as ovelhas, mas veio para morrer por elas. O bom pastor não vem para explorar as ovelhas, mas veio para dar a vida por cada uma delas. O bom pastor não veio para arrancar a lã das ovelhas e comer a sua carne. O bom pastor veio para dar vida e vida em abundância às suas ovelhas. O bom pastor dá salvação. O bom pastor dá provisão. O bom pastor dá libertação às suas ovelhas. O bom pastor dá vida eterna. O bom pastor dá segurança eterna. O bom pastor é aquele da onde ninguém poderá arrebatar nenhuma das suas ovelhas das suas onipotentes mãos. Meu desejo nesse dia do pastor é que você reconheça Jesus Cristo como bom pastor, Jesus Cristo como pastor da sua vida, e que você se permita ser pastoreado por Ele. Esse é meu desejo essa noite, essa é minha oração, esse é o meu clamor, né? E que eu espero tenha podido alcançar o teu coração essa mensagem. E que você, essa noite, né, se você ainda não teve um encontro pessoal, genuíno, claro com Jesus, o bom pastor, que seja uma noite de encontro com Ele. Que seja uma noite de entrar pela porta das ovelhas, entrar no aprisco do Senhor, entrar num lugar de segurança, porque o bom pastor está ali, na porta. Ele é a porta, para lhe dar segurança, para lhe dar vida, para te proteger, te defender, te dar provisão. Que o bom pastor possa pastorear a sua vida. Essa é a minha oração essa noite, no nome de Jesus. Amém. Quero orar por você que nos acompanha. Não sei se entre nós, irmãos, é difícil saber, né? Temos pessoas que talvez estejam afastadas do caminho do Senhor,
ou talvez estejam desanimados de caminhar com Jesus. Mas eu creio que essa palavra dessa noite, nesse dia do pastor, nos revela a essência daquilo que é o ministério pastoral, a essência daquele que é a nossa maior motivação, daquele que é o nosso maior exemplo, daquele que é, né, o bom pastor por excelência, que quer cuidar da minha vida, da sua vida, quer cuidar de cada um de nós de uma forma toda especial. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, para que Jesus, o bom pastor, esteja te visitando nesse momento, falando ao teu coração, renovando as tuas forças de uma forma toda poderosa nessa noite. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas o bom pastor vem para dar vida e dar vida abundante. Vamos orar? Pai, nós louvamos a Ti pela oportunidade, mais uma vez, ministrar a Tua palavra, a oportunidade, mais uma vez, olhar para a Tua palavra e tirar lições especiais para a nossa vida. Muito obrigado, porque nesse dia do pastor, nós podemos olhar para Jesus, o bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor. Muito obrigado por esse Jesus, que de fato é a porta das ovelhas, é aquele que nos dá segurança. Muito obrigado por esse Jesus que é o bom pastor, que dá a sua vida sacrificialmente por cada um de nós. Muito obrigado por esse Jesus, o bom pastor, que não se cansa de alcançar vidas. A bênção não estava restrita apenas a Israel. A bênção está restrita a todos aqueles que ouvem a sua voz, obedecem a seu chamado e fazem parte, então, do teu aprisco. Que o Senhor esteja nessa noite abençoando as nossas vidas. E se já fazemos parte do teu rebanho, ó Deus, possamos expressar a alegria dos nossos corações de podermos dizer que nós temos o Senhor como nosso bom pastor. Mas se há entre nós, ó Deus, pessoas afastadas, enfraquecidas, desanimadas, que seja a noite de voltar para os apriscos do Senhor. Que seja a noite de entrar pela porta, que é o bom pastor Jesus Cristo. Que seja a noite, ó Deus, de libertação. Que seja a noite, ó Deus, de entender que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e dar vida abundante. Que seja a noite de reencontro contigo. Noite, ó Deus, de se permitir ser novamente pastoreado pelo Senhor Jesus Cristo, aquele que é o bom pastor. Talvez pastores humanos nos afastaram do Senhor. Talvez pastores humanos nos decepcionaram ao longo da caminhada. Talvez pastores humanos deixaram a desejar em algum momento, ó Deus, porque nós somos falhos. Mas o Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, certamente nunca falhou. O bom pastor nunca quer nos deixar para trás. O bom pastor quer, ó Deus, que nós estejamos felizes e seguros na sua presença. Então abençoe as nossas vidas e fala a cada coração essa noite. O Senhor conhece a vida daqueles que estão, ó Deus, nesse momento, ouvindo a voz do Teu Santo Espírito. E se for a Tua vontade, seja a noite de reconciliação. Se há entre nós também, ó Deus, aqueles que Te ouvem e que ainda não tomaram uma decisão de fé por Jesus Cristo, mas que diante desse entendimento claro, possam também receber Jesus como Senhor, Salvador e o pastor de suas vidas. Que se permitam ser pastoreados para ter vida e ter vida. Fala a cada coração, Deus. Completa a obra com Teu Santo Espírito que eu não posso fazer. Faz aquilo, ó Deus, que, humanamente falando, nenhum de nós tem condições de fazer. Mas que nós cremos que, através do Teu Santo Espírito, vidas estão sendo tocadas nesse momento. Vidas estão sendo impactadas nessa hora. E nós, ó Deus, cremos pela fé que é noite de salvação, noite de reconciliação, noite de libertação, noite de renovo na Tua presença. Assim nós oramos com perdão das nossas falhas, crendo na manifestação do Teu poder, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Que Deus esteja abençoando a tua vida. Se você, nessa noite, viveu alguma experiência especial com o Senhor, né? E se você quiser relatar aí no Facebook, sinta-se à vontade, até para que nós possamos apoiá-lo, orar, entrar em contato de alguma forma, tá bom? Esteja aí se manifestando
que nós estaremos na sequência aí fazendo um contato diferenciado contigo. Deus te abençoe poderosamente. Essa noite nós estaremos nesse dia do pastor, pensando em Jesus como nosso bom pastor, celebrando a ceia do Senhor, né? Esse memorial deixado por Jesus para a sua igreja, para que fosse cumprido até que Jesus voltasse. Então quero te convidar a, nesse momento, abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, de 7 a 20. Lucas 22, de 7 a 20. Eu vou fazer a leitura do texto bíblico nesse momento junto com os irmãos. Lucas 22, de 7 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-vos a Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então Jesus lhe explicou: Ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-lo até a casa, onde ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-lhes: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazeis os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Tendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira em o reino de Deus. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu. Dizei: Isto é o meu corpo, oferecei por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado em favor de vós. Lucas, então, é mais um dos evangelistas que registra aí o momento da celebração da ceia do Senhor, a instituição dessa ordenança do Senhor Jesus Cristo a cada um de nós. E essa noite nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Quero te convidar, nesse momento, enquanto nós estivermos ouvindo uma canção que fala daquilo que nós acabamos de ouvir na mensagem, você esteja preparando aí o seu pão, o seu suco de uva, e que você esteja também em memória, né? Em espírito, melhor dizendo, espírito de oração, né? Com gratidão a Deus por esse Jesus feito na cruz do Calvário por você e por mim, e que esse sacrifício, né, representado nesse memorial, possa te inspirar a olhar para esse Jesus maravilhoso, né, e adorá-lo neste momento através do memorial da ceia do Senhor. Vamos ouvir uma canção nesse momento. Enquanto nós estivermos ouvindo essa canção, eu quero te convidar a adorar ao Senhor, se você conhece essa canção, e ao mesmo tempo preparar os elementos, né, da ceia do Senhor para juntos celebrarmos daqui a alguns instantes. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar, e para um rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte,
precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão, se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Aleluias, né? Sou ovelha que precisa de um pastor, né? Todos nós precisamos desse bom pastor, Jesus Cristo. Não sei se você preparou os seus elementos, mas nesse momento nós estaremos seguindo aquilo que a Bíblia nos orienta nos versos 19 e 20 do texto que lemos. Quando lá no verso 19 o texto fala, né? Que tendo partido o pão, deu graças e disse: tomai, isso é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Eu quero então te convidar a distribuir os elementos, o elemento pão, nesse momento, para juntos orarmos ao Senhor, agradecendo a Deus, né, e a Jesus pelo seu corpo que foi oferecido naquela cruz do Calvário em favor de cada um de nós. Então, vamos orar primeiro, colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor e agradecendo a Jesus, né, pelo seu corpo oferecido na cruz do Calvário, não é isso? Simbolizado nesse pedaço de pão, né? É pão que não se transforma em outra coisa. É pão que continua sendo pão, mas é pão da vida, que representa o corpo de Cristo entregue na cruz do Calvário por cada um de nós. Nós vamos orar nessa hora, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti, uma vez, por esse momento especial de celebração. Muito obrigado, Deus, pelo memorial da ceia do Senhor. Muito obrigado por podermos viver, ó Deus, e cumprir essa ordenança, mais uma vez, diante da Tua presença. Muito obrigado porque o Senhor Jesus Cristo entregou o seu corpo na cruz do Calvário por cada um de nós. E diante, ó Deus, deste pão simbolizado aqui, nós queremos ser gratos a Ti por esse sacrifício.
sacrifício de entrega, sacrifício de renúncia, sacrifício a Deus de vida, de entregar a vida na cruz do Calvário por cada um de nós. Muito obrigado por esse pão, que continuará sendo pão, mas que simboliza realmente algo muito especial e maravilhoso, ó Deus, para cada um de nós. Que nós possamos, então, nesse momento de celebração, ser gratos a Ti pelo sacrifício da entrega do corpo de Cristo Jesus em nosso favor, para sofrer no nosso lugar, para entregar a sua vida em nosso lugar. Obrigado por essa dádiva, assim nós oramos a Ti com alegria, no nome de Jesus. Amém. Conforme diz o texto, né? Em memória do Senhor, então, participemos do pão. Mas o texto avança. Semelhantemente, depois de cear, ou seja, depois de participar do pão, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, que foi derramado em favor de vocês. Jesus, então, aquele suco da vide, o suco da videira, mostra aos seus discípulos, né, que aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário agora é simbolizado por aquele cálice, não é isso? Aonde o suco de uva representava o sangue de Jesus, né? Ou seja, nós não estaremos bebendo o sangue de Jesus, estaremos bebendo o suco da videira, que representa esse vinho novo, que representa a nova aliança, que representa o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. O suco continua sendo suco, mas o simbolismo dele é algo realmente maravilhoso, especial e fantástico, porque representa a prova de amor de alguém que entregou a sua vida por você e por mim, a ponto de derramar o seu sangue em nosso favor. Com esse entendimento também em nossos corações, eu quero te convidar a orarmos mais uma vez, agradecendo a Deus e a Jesus pelo sacrifício de ter derramado o seu sangue em favor de cada um de nós, para que pudéssemos ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro, não é isso? E assim, então, recebermos a nossa redenção através deste sacrifício. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, agradecendo pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Deus, mais uma vez, nos colocamos de forma especial na Tua presença, Pai querido. Somos gratos ao Senhor pelo sangue na cruz do Calvário derramado em favor de Jesus. Jesus derramou em favor de nós. Sabemos, ó Deus, que o que está em nossas mãos é suco de uva ou algum outro tipo de líquido. Mas simboliza, Senhor, a redenção feita na cruz do Calvário, através do sangue de Jesus que foi derramado ali para a remissão dos nossos pecados. Muito obrigado por este sacrifício vivo. Muito obrigado por esse sacrifício real, por uma prova de amor, ó Deus, que não foi apenas de palavras, mas em gestos, em ações. Ó Deus, em sacrifício vivo, entregue ali na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Muito obrigado pelo sacrifício de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade de relembrar aquela noite onde Jesus estava ali reunido com seus discípulos, celebrando o memorial da ceia do Senhor. Somos gratos a Ti por esse sacrifício e nós adoramos a Ti com alegria no nome de Jesus. Amém e amém. Com alegria nos corações, então, que possamos fazer aquilo que o texto também nos mostra, não é isso? Havendo dado graças, então, ele tomou o cálice e participou, né? Dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Fazei isto em memória de mim.
em memória do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por cada um de nós, participemos então do cálice. Por fim, quero então impetrar a bênção apostólica nesse momento. Se o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer a sua luz sobre ti, que esteja tendo misericórdia de cada um de nós e nos abençoando aí ao longo da próxima semana. E que o amor de Deus, nosso Pai, essa redentora de Jesus, o Filho de Deus, e a doce comunhão do Santo Espírito de Deus abençoe a Igreja do Senhor reunida nesse momento através dessa interação virtual. E onde estiver o seu povo espalhado na face da terra, que o seu Santo Espírito esteja abençoando e capacitando e restaurando vidas nessa hora. E que assim nós possamos então colocar as nossas vidas diante do teu altar e que a Igreja do Senhor diga amém. Deus abençoe a vida dos irmãos, lhes dê uma semana de bênçãos e de paz e que nós possamos, ao longo aí dos próximos dias, continuar nos colocando ao dispor do Senhor e na presença desse mesmo. Amanhã, às 19 horas, a nossa reunião, né, pelo Google Meet, e que o Senhor abençoe e nos dê uma semana de bênçãos e de paz. Nós estamos encerrando o culto com uma canção, cujo título é Nada Além do Sangue. Quero te convidar a fazer da sua casa, fazer do local, né, onde você está nesse momento, um local de adoração ao Senhor. Diga, declare, nada além do sangue de Jesus. E que, de fato, possamos, nesse dia do pastor, agradecer a Cristo, o bom pastor. Não saia antes da última estrofe, não saia antes da última palavra dessa canção, e que Deus a todos abençoe e nos dê uma restante de noite, né, abençoada e semana de paz. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima, permitindo Deus. Nada além do sangue. Meu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz me mostra a tua graça, fala do amor do Pai. Nós, o caminho para Ele, onde possa me achegar, somente pelo sangue.